Quem já viu isso aqui, gente, na internet? Quem está sabendo do que se trata? Levanta a mão, gente. Poucas. Então, a gente está fazendo aqui um desafio para você. A pastora... Ai, esqueci o nome da pastora. Não. Então, é uma pastora que lançou esse desafio e a Helena Tanuri repostou. Por isso chegou até nós. Esse é um pote vazio. Desde o início, em janeiro, ele está vazio. E nesse pote aqui dentro, a cada semana, você vai pegar um post-it e vai escrever uma bênção, uma coisa boa que aconteceu na semana. E aí, por semana, você vai depositando aqui nesse vidro uma bênção na semana. E aí, no final do ano, você vai abrir esse vidro e vai ver o ano incrível que você teve. Quem topa o desafio? Lindo, né? Eu soube na última semana de janeiro, por isso só tem 3 papeizinhos aqui, eu fiz 3. É engraçado. Gente, é muito legal. Você para escrever, você tem vários motivos de gratidão, várias bênçãos. E aí, escolhe só uma, tá, gente? Só uma. E aí eu fiquei assim, tá bom, esse motivo. É muito legal. Então, façam. E escrevam e a gente, no final do ano, vai abrir junto. Todo mundo aqui vai trazer os potes e a gente vai abrir juntinho. E vai ler, vai ter o nosso momento de saber o ano incrível que Deus nos deu. Amém? A presença de Deus é muito latente nesse lugar. Você pode sentir? A gente, da equipe, a gente orou ao Senhor, pedindo para que Deus nos falasse, nos mostrasse qual era o tema, qual era a palavra que Deus queria que a gente falasse em fevereiro para as mulheres. E aí, a Raquel, que é a nossa líder da comunicação, ela lançou. Eu tinha falado oração, alguma coisa de oração, ter vida de oração. Aí ela falou, por que a gente não faz restauração e cura? Opa, restauração e cura. Caiu, trouxe paz ao nosso coração. Quando chegou quarta-feira passada, quem estava aqui quarta-feira passada? A Ana Nóbrega esteve com a gente. E qual foi a palavra dela? Cura e restauração. Ela abriu caminhos para que a gente chegasse e continuasse ministrando sobre a vida da igreja, sobre a vida das mulheres em fevereiro. Ela já preparou o terreno. Deus já mostrou essa sintonia. Então, é de Deus. Eu te peço que você fique com o teu coração aberto, com a tua mente cativa ao Senhor, que você agora se abra completamente, porque, como a Bruna falou, são tantas coisas que nós vivemos no nosso passado, a gente às vezes não quer nem lembrar, mas às vezes, para poder sarar uma ferida, a gente precisa retornar nela e limpar. E limpar dói. E a gente começa a lembrar. E a gente começa a ver as situações de novo, virem à nossa memória as situações para que nós possamos ser curadas. E é isso que vai acontecer hoje aqui, amém? Esse ano a gente estabeleceu um objetivo para as mulheres. Deus nos deu a direção de pregar e encorajar mulheres a serem transformadas. Então, a gente tem uma direção, uma frase que define toda a nossa visão para 2019, que é encorajar mulheres a transformarem a sociedade. Isso que nós estamos fazendo em fevereiro, nós estamos fazendo a limpeza no nosso coração, a cura, a lavagem, para que a gente possa ficar livre, transformado para então transformar outras. Eu creio numa geração de mulheres curadas, mulheres que não terão as doenças emocionais, os danos emocionais como impedimento para o agir do Senhor. Porque muitas vezes nós colocamos isso como impedimento e muitas vezes isso é um impedimento na nossa vida e a gente nem tem noção de como a gente é ferido, de como fizeram a gente, de como exploraram a nossa vida, como nos abusaram.
Mas Deus quer levantar uma geração, sim, transformada, curada, para então transformar outros. Amém? Abra a tua Bíblia em Ruth. Tinha que ser Ruth, né? Pois é. Tinha que ser Ruth. Ruth 1. E a gente fala um pouquinho sobre a vida de Noemi e a vida de Ruth. Amém? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde ela tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vamos, estão velhas demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Até aqui. Esse último textinho, onde fores irei eu, onde ficares ficarei, esse textinho constou no meu convite de casamento. Porque eu entendi, nós entendemos que quando a gente firma aliança no Senhor, o meu povo é o povo dele, o meu Deus é o Deus dele. Amém? Só um detalhe. Meninas, Noemi era uma mulher que tinha um marido, que tinha filhos, mas, por algum modo, por algum motivo, por algum propósito, Deus permitiu que lhe fosse retirado tudo isso. Primeiro, seu marido se foi e ela ficou viúva. E ainda ficou com os seus 2 filhos. Glória a Deus. Mas, depois, como se não bastasse, Deus levou também os seus 2 filhos. Então, você imagina a dor de Noemi. Você imagina a dor da perda, o coração sangrando que essa mulher não estava. Nós, na nossa vida, eu e você, sabe o que te define? Sabe o que me define? São as experiências que nós vivemos durante a nossa vida. O que te define, o que te faz ser você, é a coleção de histórias que você tem até hoje. Nós somos colecionadoras de histórias, colecionadoras de experiências. E o conjunto delas fez quem você é hoje. Na verdade, a soma do que são os seus pais resultou em você. Ué, como assim?
Dependendo de quem foram os seus pais, ou quem não foi para você, você precisou ser criada por um avô, por um tio, por uma tia, uma educação diferente, ou pelos pais, o conjunto dessas educações, o conjunto dessas experiências. Você é aquilo que você viveu ao longo da sua infância toda e ao longo da sua vida. E todos nós, sem exceção, todas nós, sofremos em algum momento decepções. Quem nunca foi ferido? Quem nunca foi decepcionado? Quem nunca foi traído? Todos nós, em algum momento, somos injustiçados. Somos machucadas. E nós, ao longo desse tempo, precisamos aprender a levantar, a suportar, a nos reerguer. E é fácil? E é fácil, gente? É? Então me explica, porque se for fácil, você me fala aqui, vem aqui pregar, porque... Não é fácil. Porque a dor de uma perda, a dor de uma frustração, a dor de uma traição é muito grande. É muito grande. O somatório das experiências negativas que você tem causa, muitas vezes, dano emocional na sua vida, não é? Tem uma série que ficou famosa em 2017, 2018, quem é mãe de adolescente principalmente deve conhecer. É a 30 Reasons Why, né? 13 razões por quê. É um filme que fala sobre uma menina adolescente que se suicidou. Então, ela deixa algumas fitas dizendo ali as razões pelas quais ela tirou a própria vida. E ela fala da humilhação que ela sofreu, ela fala da afronta, dos momentos de constrangimento, e aí a turma dela que ficou tem que ir ouvindo a cada fita por um momento e sabendo por que ela tirou a própria vida. E aí esse trauma irreversível, humilhação. Cada um de nós que já sofreu, que já se feriu, entende que cada um de nós recebe aquilo de forma diferente? O teu coração recebe a mesma humilhação de uma forma diferente. Nós somos seres humanos muito variados e muito diferentes entre si. E a dor, a mesma dor pode ser maior para você do que para sua amiga, de repente. A dor da perda de um filho, por exemplo. A dor da perda de um ente querido. Por que eu estou falando isso? Não é que seja menor ou maior, mas Deus é aquele que consola. Domingo agora, eu conversei com uma menina que está vindo agora para a nossa igreja, e ela foi me conhecer e tal. Ela e o marido dela e a filhinha, ela estava muito feliz porque estava vindo na igreja. E ela falou, nossa, eu quero ver sobre a célula, eu sei que existe célula aqui, bababá. Eu falei, sim, aqui a gente querendo cuidado e tal. Vou colocar você numa célula, onde você mora? Ela, não, eu moro em tal lugar. Você sabe que eu perdi minha mãe tem 1 mês, né? Eu falei, uau, 1 mês você perdeu sua mãe. E você está aqui? E está tudo bem? Ela, não, só Deus sabe como eu estou. Força, coração que sangra. Teve uma mulher de Nova Iguaçu agora, ovelhinha nossa, que foi para Nova Iguaçu com o pastor Rubem. O marido dela faleceu deve ter alguns meses, 4, 5 meses. Faleceu num dia. Mas 1 ou 2 semanas depois, ela já estava plantada na casa do Senhor, se ocupando. Porque sangra, sangra. Mas ela queria se reerguer. Ela resolveu se levantar. Mas não é fácil. E aí eu queria falar com você e conversar com você sobre algumas armas para que a cura emocional aconteça. E a primeira arma para que a cura emocional aconteça é entender a sua situação atual. É entender o lugar que você está. Porque muitas vezes nós não compreendemos a real dimensão de onde nós estamos. E às vezes nós maximizamos ou nós diminuímos. Muitas vezes a gente está mergulhado numa lama, mergulhado no fundo do poço, mas a gente ainda não entendeu que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de Jesus, que a gente precisa de discipulado, que a gente precisa de cura. Tem uma ovelhinha que é pertinho de mim também, e eu aconselhei durante muito tempo. Ela viveu a sua infância com palavras
dos familiares e das pessoas, palavras muito fortes que feriram a vida dela. Palavras que ela se sentiu humilhada. E aí ela guardou aquilo para ela. Palavras de maldição, sabe, na brincadeira, você joga uma brincadeira, brinca e acaba sendo forte para o coração. E ela foi crescendo com essa palavra. Sabe o que aconteceu? Durante um tempo na vida dela, ela simplesmente não conseguia romper em nada. Ela não conseguia terminar nada que ela começava. Qualquer curso que ela começava, ela parava no meio. Qualquer faculdade, qualquer coisa, tudo que ela tentava fazer era impedido por causa daquele traumazinho que ficou lá no finalzinho do coração dela e, de repente, ela nem queria colocar para fora, ou ela nem sabia que era tão grave assim. E ela nem sabia que precisava ser tratada, até que, depois de muitas conversas, depois da atuação do Espírito Santo, ela entendeu que ela precisava ser curada, porque ela precisava liberar perdão. Muitas vezes, nós, na nossa vida, nos afrontam, nos ferem, e por a gente não conseguir liberar perdão, a gente não consegue romper, a gente não consegue conquistar, e a gente fica paralisado no mesmo lugar. Só que nem sempre a gente entende o lugar que a gente está. Nem sempre a gente consegue entender que a gente está paralisado, que a gente não está andando. Mas, na verdade, você está andando como se fosse uma esteira. Sabe esteira? Você corre e continua no mesmo lugar. Você sua, você dá tudo de você se esforça, mas você não consegue romper, porque tem algo no seu coração que precisa ser curado, precisa ser tratado antes, sobre alguém. E nessa noite, enquanto eu for conversando com você, eu peço para que o Senhor te traga à memória tudo aquilo que você precisa consertar hoje, no sentido de tratamento. Porque todas nós precisamos tratar coisas no nosso interior. Todas nós temos histórias e mazelas e falhas, e todas nós também sofremos por parte dos outros. E nós precisamos desconstruir isso e receber a cura do Espírito Santo do Senhor, que está disponível hoje aqui. Você crê nisso? Deus já levou lá na cruz. Jesus já levou lá na cruz. Nós hoje vamos tomar posse. Amém? Engraçado que quando a gente é ferido também, há uma tendência muito grande de culpar as outras pessoas. Ah, você fez isso ou aquilo, e por isso eu estou assim. Você me decepcionou, você me traiu. E às vezes você ouviu da sua discipuladora, não, ele não é para você, bababá, bababá. E quando? Gente, isso acontece muito. A gente é ferido e culpa as outras pessoas. Não, porque você que tinha a tarefa de me fazer feliz, não porque você fez isso. Quando já nos tinham avisado. Quando, no momento de célula ou no discipulado, a discipuladora ou a mãe ou o marido ou quem quer que seja já tinha nos alertado e nós continuamos. Não está certo, não está tudo bem. E depois a gente quer culpar aquela pessoa. Mas é muito fácil a gente culpar os outros, concorda? Quando a gente é ferido, a primeira coisa que a gente tenta fazer é responsabilizar o outro pelo nosso machucado. E é muito legal, porque assim, apontar o erro e apontar a falha é muito simples. Eu posso, na hora que vocês quiserem, apontar um erro de vocês aqui. Posso. Mas quero ver apontar o meu erro. Olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas verdades. Ah, dói. Ah, eu não quero, não. Eu não quero olhar para dentro de mim. Eu não quero reconhecer os meus erros. Eu não quero saber quem eu sou de verdade, porque dói. Porque eu não quero ser confrontada. E é engraçado porque, às vezes, as pessoas nos ferem e, às vezes, as coisas são tão facilmente resolvidas. Vou te dar um exemplo, tá? A gente, às vezes, tem muito melindre, né? Nós, mulheres, nossa... A gente se irrita por qualquer coisa, a gente se machuca por qualquer coisa. Ah, não me chamou. Ah, não me convidou para o aniversário. Poxa, eu pensei que ela fosse me convidar para o casamento. Ah, mas passou e não falou comigo. Ah, cheio de coisa na cabeça. E, de repente, aquilo que você não gosta no outro, talvez ele nunca mude. Vou te dar um exemplo. Caio, meu marido. Ele é lindo, maravilhoso. Todos sabem que ele é lindo, maravilhoso. Mas tem uma coisa que eu falo para ele, amor,
Você precisa mudar isso. Ele tem a mania muito grande de não se planejar. Eu sou muito planejada em termos de dia seguinte. Então, eu gosto de... hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Ótimo. O que a gente vai fazer amanhã? A gente vai fazer isso, aquilo, resolver isso. Eu gosto disso, de planejar o meu dia. Ele não. Aí eu pergunto para ele, amor, o que a gente tem para fazer amanhã? O que você tem para fazer amanhã? Qual é o teu compromisso? Aí ele fala, não, nada, não tem nada para fazer. Aí eu, beleza. Então a gente vai assim, assado, a gente vai no shopping, a gente vai comprar isso, a gente vai não sei o quê, a gente vai na minha mãe, babá. Beleza, fechado, nossa, fico feliz. Quando acorda no sábado, aí ele, como se nada tivesse acontecido. Amor, hoje eu tenho que ir lá não sei onde, 1h da tarde, e depois 5 horas não sei onde, que eu marquei com não sei quem. Aí eu, como assim? Aí vem a velha, né? A velha Mariana. Mas, pelo amor de Deus, você já não falou, eu já não falei, a gente não planejou ontem. Aí eu conto até 10, porque nós precisamos exercitar o domínio próprio. Eu tenho aprendido isso dia após dia. Mas, amor, a gente não tinha combinado que a gente ia fazer isso. Você não me falou que tinha um compromisso por dentro. Aí ele, tá marcado na agenda. Falei, mas eu não olhei a agenda. Então a culpada é você. Mas eu sei, gente, que certas coisas não vão mudar. Porque, de repente, nem estava marcado na agenda. Era só dele que estava marcado, geralmente é assim. Aí ele marcou, mas foi só para a agenda dele, que a gente tem agenda compartilhada, mas, de repente, ele marcou e foi só para a agenda dele. Eu não consegui ver. Mas, talvez, aquilo que me irrita tanto nele, ele não vai mudar nunca. Ele vai ser sempre assim. Vai acordar no dia e vai falar, tenho isso para fazer, e a gente vai mudar os nossos planos todos. E é a nossa capacidade feminina de se adaptar. Às mudanças, a se adaptar ao jeito do outro. Tudo bem, paciência, talvez isso nunca mude mesmo. Mas entenda o lugar que você está. Entenda que, emocionalmente falando de feridas, falando de mágoa, talvez você também já tenha passado pelo período de vitimização. Porque tem pessoas que não sabem a lama que estão, não compreendem que elas precisam de ajuda. Mas tem pessoas que, por outro lado, maximizam tudo. Se vitimizam. Começam a exercer a autopiedade. Não, porque eu sou coitada, eu preciso de ajuda, eu preciso não sei o quê. Por quê? Precisa de atenção, é carente. Sim, precisa de atenção e tratamento. Mas, talvez, não é aquilo tudo. E aí, o nosso grande desafio é entender e pedir ao Senhor capacidade para entender onde é que a gente está. Que ferida tem nos comido por dentro? Sabe? O que fizeram com você? Mas o que você pode fazer com isso? Porque o seu passado você não pode mudar, mas você nas suas mãos tem o seu futuro. Você pode fazer qualquer coisa com o seu futuro. Inclusive escolher mudá-lo para histórias de conquista. Amém? O ponto 2 que eu queria trabalhar com vocês é entender que o processo de cura dói. Dói, sim. Não sei se vocês já viram. A mãe, quando leva a criança para vacinar, muitas vezes a gente ouve assim, olha, não vai doer nada, uma picadinha só, não vai doer nada. A gente fala para a criança, né? Fica tranquila, vai doer não, senta aí. Mentira, dói pra caramba, gente. Dói a picadinha para a criança, para a gente já é um incômodo, imagina para a criança. Então, assim, entender que dói e aceitar que dói, na verdade, vai doer menos do que você não aceitar que a dor vai chegar. Então, eu prefiro falar assim, olha, vai doer um pouquinho, tá? Mas vai passar. Vai doer, mas vai passar. Porque enfrentar a dor alimenta a coragem. Enfrentar a dor, encarar de frente a dor, te fortalece. Te faz passar por aquela dor e aquela dor nem vai doer tanto quanto você fala. Vai doer, vai doer, vai doer. De repente, ela nem vai doer tanto. É a mesma coisa, emocionalmente falando. Dói a cura, dói o processo, mas vai passar. Entenda que vai passar. Quando eu aconselho pessoas, quando eu e meu marido, a gente orienta pessoas, ora pelas pessoas, a gente sempre fala com as pessoas que o momento do luto é muito importante. Porque dói. O luto é um momento de dor. Mas nós não podemos fugir do momento do luto.
Quem perde um filho, quem perde um marido, quem perde mãe, pai, quem perde gente que ama, precisa passar pelo luto. Porque o luto faz parte do processo de cura. Se você não sofre hoje por aquilo, mais tarde, se você simplesmente esconde esse sofrimento, fica tranquilo, mais tarde você vai sofrer. Porque precisa haver aquele sofrimento. É para que a nossa mente se adapte à nova realidade. Consiga se adaptar a tudo o que a nova realidade de agora. Então, assim, entenda que o luto é necessário para a cura, mas ele não dura para sempre. Ele não pode durar para sempre. Eu estou chorando porque meu filho morreu. Bababá. Nossa, sim, é muito dramático. Pai não tem que ter filho. Mas tem quanto tempo? Tem 30 anos. Poxa, está na hora de levantar. Está na hora de se reerguer. Deus tem histórias para você. Existe o momento do luto, mas existe o momento da conquista. Existe o momento que você vai decidir se levantar, e é decisão. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Dói estar na situação, dói mudar de rumo, dói também ser transformado. Noemi, eu fico imaginando como Noemi deveria estar com o seu coração sangrando, porque dói, e esse momento do luto precisa acontecer. Mas olha só, quando a gente fala de cura, quando a gente fala de restauração, a gente muitas vezes tem a ideia de que a gente vai receber uma palavra e a gente vai ser curado instantaneamente. Mas a cura é um processo. Dói, sim, mas é um processo. Quando você recebe uma palavra de cura, preste atenção nisso. Quando você recebe uma palavra de cura para a sua vida, você recebe, toma posse daquilo, e você recebe aquela declaração, e ao longo do tempo você vai desenvolvendo um comportamento de alguém que foi curada. Por quê? Toda vez que você passar por uma situação, de novo você vai dizer, não posso. Agora eu sou curada, então eu não vou negar, não vou abrir mão dos meus princípios, eu não vou negar o meu Deus, eu preciso me comportar como alguém que foi curada, porque eu já recebi palavra de cura. Quando você recebe palavra de cura para a tua vida, você recebe instrumento, você recebe unção para desenvolver a cura durante o teu processo. E é um processo, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Você precisa querer, você precisa tomar uma decisão. Nós, como mulheres, a gente precisa ser disciplinado nisso, em tomar decisões. Histórias de rejeição, né? Curam também, curam. Deus cura. Mas dói. A gente tem um amigo que sofreu rejeição dos pais. Primeiro do pai, depois da mãe. Depois ele foi ser criado pela tia, passou anos na casa da tia. Mais tarde a tia também foi embora. Meu Deus, que história de rejeição, que trauma, que machucado grande. História de abandono, até ele ser encontrado pelo Espírito Santo do Senhor e receber a cura. Cada um de nós, quando entra por aquela porta, a gente olha para a carinha de vocês e a gente não sabe que por trás desse rostinho tem uma história. Por trás do rosto de vocês tem experiências. Você carrega algo dentro de você. Que dói, ok, dói, mas precisa passar. E a gente fala, o terceiro ponto, o segundo é, dói, aceita que dói menos. Não é isso, mas dói, mas passa. Terceiro ponto é a confissão, ela cura. A gente faz parte de uma igreja que a gente crê na cobertura espiritual. A gente crê que todos precisam ser cuidados e todos podem cuidar. Então, no discipulado, a gente sempre trabalha isso. Você precisa se abrir. E muitas vezes os nossos lixos emocionais, eles são acumulados dentro do nosso coração porque a gente não tem coragem de falar. De repente a gente não se envergonha do nosso passado. Ou talvez aquilo doa tanto que a gente não quer nem ouvir falar. E talvez aquilo fira você de uma tal forma que se você falasse, você ia ser liberto.
Porque, como é que a palavra fala? Abre a tua Bíblia aí. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Joyce Meyer, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, tudo que nós escondemos tem poder sobre nós. O que você tem escondido? O que você não tem aberto no teu discipulado? Porque a gente espera, no discipulado a gente espera que seja a pessoa mais perfeita, né? O líder mais ungido, com mais visibilidade, de preferência um pastor, para profetizar sobre a nossa vida cura. Mas talvez aquela irmãzinha que não tem visibilidade, que não tem status, que lá está todo dia na célula direitinho lá, pequenininha, que não aparece, que não tem microfone na mão dela, mas de repente é aquela senhora que vai profetizar cura sobre você. Porque Deus perdoa, mas o discipulado cura, mas a confissão cura. Amém? Que sejam abertos os nossos corações hoje para poder nos despir de todo o nosso passado, de tudo aquilo que tem nos condenado. Porque discipulado, eu falei uma palavra que muitas vezes nos confunde. O discipulado não é para te condenar. O discipulado não é para apontar erro. O papel do acusador não é o discipulador. É quem? Satanás. O discipulador não acusa, o discipulador não julga, o discipulador cuida. Ele ora por você, ele trata você e exorta em amor. Ele exorta em amor também, se for necessário. Então, se abra, deixe os lixos, sabe, para fora, vamos limpar o coração, porque Deus precisa fazer a limpeza. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande eficácia. Eu me apaixono toda vez que eu me debruço sobre a palavra do Senhor. A oração pode muito em seus efeitos. A oração cura, a confissão cura. O Senhor é aquele que vai te curar através daquela pessoa que Ele colocou na tua mão, na tua vida. Toma posse disso. O foco no futuro evita a recaída. E aí, eu lembro de ponto 4, né? Quando você foca no futuro, quando você destaca o futuro na tua vida, você evita as recaídas de doença emocional. E eu lembrei de uma disciplina que eu tinha na faculdade que chamava empreendedorismo. E aí, a professora, ela falou assim, no primeiro dia de aula, peguem os sonhos de vocês, tem essas revistas aqui, e vocês vão recortar, vão fazer um recorte agora de tudo o que vocês querem colocar num mural como sendo o sonho de vocês. Vocês vão recortar. É uma casa, é um casamento, é uma vida restaurada, é morar num outro lugar. Recorta tudo e cola aqui. Vocês vão levar esses recortes para casa, o recorte dos sonhos de vocês, o mural dos sonhos, e vocês vão colocar isso num lugar visível e você vai olhar para isso todo dia, porque você precisa lembrar que aquilo ali é o que está te motivando a caminhar. Então, muita gente, como era uma aula de empreendedorismo, muita gente colocava casa bonita, carro, bababá, tarará, dinheiro, tal, porque ela entendeu que se a gente olhasse todos os dias para aquilo, o foco fosse o futuro, a pessoa ia se motivar a trabalhar no presente. E eu peguei isso para mim, eu falei, nossa, é isso. Eu preciso olhar para o futuro. Eu preciso ter os meus olhos espirituais voltados para aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, para aquilo que eu vou ser, para quem eu vou ser, para o propósito que Ele tem para mim, para então caminhar hoje, porque isso vai me motivar, isso vai me fazer andar. E aí muitas vezes, olhando para o nosso futuro e olhando para os nossos sonhos, a gente se depara no meio do caminho com um veneno para a nossa vida, que se chama comparação. Como a gente se compara. Como a gente se compara a outras mulheres, a outras pessoas que são bem-sucedidas, que são lindas, que são maravilhosas, que a gente acha que tem a vida assim ou assado, mas, nossa, você não sabe o que eles fizeram para ter a vida assim ou assado. Você não sabe qual foi o caminho percorrido. Você quer pagar o preço também? Então vamos pagar o preço.
Mas a comparação, ela é venenosa. E ela é grudenta. Porque uma vez quando você se compara, parece que você não para de se comparar nunca mais. Você começa a olhar para as pessoas à sua volta e começa a ficar com isso na sua cabeça o tempo inteiro. Isso te diminui, isso te dá baixa autoestima, isso te dá insegurança e também te engessa. E aí vem o sentimento de inveja, o sentimento de incapacidade, tudo isso nutrindo do nosso coração começa a amontoar lixos emocionais novamente. E a cura precisa vir novamente. Então, é um constante vigiar na nossa caminhada. Não se compare, você é única. Você é filha do Deus Altíssimo. Não tem ninguém igual a você. O Senhor te criou exclusiva, linda. Não precisa disso, mulher. E aí, eu queria que você abrisse em Isaías 61, que fala de uma coisa chamada recompensa. Para a gente caminhar no nosso processo de cura, a gente tem que entender que em algum momento vai ter a recompensa. E aí ele fala de disciplina. Por quê? A gente precisa tanto ser disciplinado na nossa caminhada, né? No nosso dia a dia, a gente precisa aprender a acordar cedo, aprender a acordar mais cedo para fazer o devocional, aprender a acordar mais cedo para fazer um exercício, aprender a ser paciente. É o tempo todo exercendo a nossa disciplina. E eu queria que você abrisse em Isaías 61, 7 e 8, que diz assim, ó: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei com eles e farei aliança eterna na terra e não no céu. Ele fala, eu te recompensarei. Quem foi que feriu você? Aquela pessoa que feriu você não pode te devolver o que ela roubou. Mas Deus diz assim, eu posso. Eu devolvo. Aquilo que o outro roubou, aquilo que o mundo te roubou, aquilo que o homem te roubou com o abuso que você sofreu, aquilo que uma perda roubou, não fica triste, calma, tem esperança para você, eu devolvo. Eu sou o Deus de recompensas, eu sou o Deus que faz novas todas as coisas na sua vida, eu sou esse Deus, porque eu sou o galardoador daqueles que o buscam. O que é uma pessoa galardoadora? É uma pessoa que traz recompensa, é uma pessoa recompensadora. No sentido de traz recompensa, dá recompensa, ministra recompensa. E esse é o teu Deus, aquele que te recompensa por todo o mal que você sofreu. Mas você precisa levantar. Mas nós precisamos levantar. Tem uma velhinha nossa que ela sofre de depressão muito grave. E ela já tentou suicídio algumas vezes. E eu conversando com ela outro dia, ela falou assim, mas eu não consigo buscar o Senhor. Mas eu não consigo porque me feriram muito. Mas eu não entendo porque Deus deixa isso sobre mim. Eu preciso levantar, mas eu não consigo. Eu levanto todos os dias na minha cama e eu não quero nem abrir a janela, eu não quero nem sair na sala, eu não quero nem sair na rua, eu não tenho vontade, eu não tenho alegria, eu não consigo. Falei, você consegue, você precisa se reerguer, você precisa tomar a decisão. Aí ela, mas como? Falei, o primeiro passo é seu. Mas nós muitas vezes queremos que a nossa solução, nós queremos muitas vezes que a cura divina e sobrenatural desça dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, como um plim de uma mágica e coloque alegria no nosso coração assim. Mas vai depender do teu passo, do teu primeiro passo, de você se levantar primeiro, de você querer, de você desejar. Isso vai depender de você. Deus não arromba o teu coração. Deus não cura o teu coração se você não permitir. Então, o primeiro passo precisa ser seu. Você foi ferida, você foi machucada, você foi traída.
Você precisa ser curada disso? O primeiro passo precisa ser seu. A primeira reação precisa ser sua. Não espera, está tudo bem, não espera a condição ser favorável, não espera você ser curada para recomeçar. Volta lá para o texto. O que Noemi fez? Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Quem ela tinha acabado de perder? Os filhos. Quem ela tinha perdido um pouco antes? O marido. No meio do caos, no meio do luto, no meio do coração que sangrava, o que ela decidiu fazer? Se levantar. Ela falou, aqui não fico. Aqui não fico eu. Eu vou embora, porque tem esperança para mim lá. Tem renovo para mim lá. Tem alguém que pode cuidar de mim lá. E naquela época, quando alguém morria, algum familiar, um tio ou um primo, era costume de acolher essa pessoa que ficou viúva, que ficou órfã, para cuidar, porque era família, sentimento de família. Então a Noemi pensou, eu não tenho ninguém aqui, mas lá eu vou ter. E ela já começou a pensar em Boaz, ela já começou a pensar nas pessoas que ela tinha lá. Ela, no meio do caos, decidiu se levantar, ela não esperou ser curada. Vá lá para o versículo 20 e 21. Ela fala assim, e ela disse que é uma mulher amarga. Mara quer dizer amarga. Ela falou assim, mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela ainda estava amarga. O coração dela ainda sangrava. O coração dela ainda ardia pelas feridas da perda. Mas ela decidiu se levantar. Não espera superar para você recomeçar, decida recomeçar dentro do caos mesmo. Sem vontade mesmo, eu não estou com vontade, é sem vontade mesmo. Eu queria que você abrisse em Hebreus 12, 11. Se você tiver uma caneta, você vai rabiscar esse texto. Vai destacar, vai colocar uma seta. Ele fala assim, ó, Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nossa! Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por meio dela forem exercitados. Eu vou ler de novo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados, forem treinados. Ou seja, a disciplina vai treinar você a frutificar mais tarde. A disciplina em buscar o Senhor, a tua cura, e buscar no Espírito a tua cura, vai te dar frutos mais tarde. É o que ele diz em Hebreus. E aí, quem quer ver o que existe depois da disciplina? Depois da disciplina tem recompensa, porque ele é um Deus recompensador daqueles que o buscam. Deus está aqui. O Espírito Santo do Senhor, consolador, curador, libertador, transformador, está aqui. E nós precisamos decidir hoje dar o nosso primeiro passo em relação à nossa cura, em direção à nossa cura. Eu não sei o que você precisa curar na tua vida, eu não sei quais histórias você colecionou, histórias de traição, histórias de abuso emocional, abuso sexual. Eu não sei que histórias você coleciona, histórias de perda, histórias de pecado, histórias de mancha que sujaram o teu coração, sujaram as páginas da tua vida, sujaram você. Talvez você se firme nessas histórias para não construir um relacionamento, para não querer uma família, para não querer sair de casa, para não ser uma boa profissional. E de repente você olha o teu mundo à tua volta com óculos da amargura, com óculos da tristeza, da mágoa, do ressentimento, de toda a cura que não chegou ainda, mas hoje é dia da tua cura e do teu milagre. Nem que seja
Sabe, pequenas coisas que tem amontoado no teu coração, às vezes não é uma história mirabolante, não, mas às vezes aquela palavra maldita naquele dia tem te impedido de viver as promessas do Senhor. Mas hoje você vai romper nele. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Você está no processo de cura ainda? Quem é você? Quais são as experiências que tem te definido? O que passou pela tua vida? Insegurança, baixa autoestima? O que passou pela tua vida? Carência? Quantas se entregam nas mãos de qualquer homem, só porque querem construir família a qualquer custo, querem ser amadas, mas não entenderam ainda que elas precisam primeiro se amar e entender que elas são filhas do Deus Altíssimo, para que depois elas sejam amadas por um homem. Que elas precisam entender que não é qualquer homem que vai tocá-las, que não é em qualquer momento que você vai deixar ser tocada. É somente depois de uma aliança firmada. E a aliança no céu, firmada no céu e na terra, que se chama matrimônio. Hoje você vai se valorizar como mulher. E hoje, se você está vivendo na prática do pecado, se você hoje não tem vivido em santidade, você hoje vai entregar o teu tudo ao Senhor. Muitas vezes a gente quer entregar os nossos talentos ao Senhor. Muitas vezes a gente entrega as nossas habilidades, os nossos dons. Te entrego tudo o que sou, Deus. Hoje você vai entregar aquilo que você não é. Hoje você vai entregar aquilo que você não faz a Ele. Hoje você vai entregar a tua limitação a Ele. O teu caráter a Ele. O teu lado obscuro. Todas nós temos lados obscuros, temos dentro do nosso coração lugares e portas, quartos trancados que não são abertos por ninguém. Que nós não permitimos que ninguém abra essa porta. Que nosso discipulador não abra, que o nosso pastor não abra, que Deus não abra. Mas hoje você vai abrir a porta do teu coração para que Deus faça a limpeza. A limpeza emocional de todo dano que você sofreu. Seja por um pecado teu, porque muitas vezes o nosso inimigo somos nós. Nós causamos isso. Nós causamos a dor. E talvez hoje você, entendendo que você foi a causadora da dor, você não consegue se perdoar. Você se acusa o tempo todo. Você aponta o dedo, você pega o teu dedo e aponta para você o tempo todo, como se fosse aquela que fez você ficar na situação que você está, mas o único que acusa é Satanás. Você não pode se acusar, porque Deus não te acusa. Deus já lançou o teu pecado no mar do esquecimento. Ele já não lembra mais. A palavra fala, dos seus pecados, eu já não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Onde você errou? Quando você errou? Não me lembro. Hoje ele pega na tua mão e diz, eu não lembro não, eu quero caminhar contigo. Eu só quero cuidar de você, minha filha. De repente você tem um medo. Medo de romper, medo de ser quem você é, medo de cumprir os propósitos de Deus, medo de dizer sim para o ministério, medo de sair de um relacionamento que tem te aprisionado. Relacionamento de namoro, eu falo, não falo casamento, falo namoro. Talvez tenha um relacionamento que está te aprisionando, está acabando com você, está manchando o teu caráter, está acabando com o teu coração, com a tua reputação, com a tua dignidade. E você está amarrada a esse homem de tal maneira que tudo que ele fala é lei para você, tudo que ele fala é verdade absoluta para você. Chega! Deus é quem define o seu futuro. E Ele já guardou um homem para você, Ele guardou um marido para você. Tenha valor, entenda que você tem valor e você não pode ser comprada por dinheiro nenhum. Nenhum dinheiro, nem prata, nem ouro podem comprar a sua vida, porque você já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Você tem um valor incalculável. Não se venda. Não se negocie, não se coloque à venda. O que você tem feito com o teu corpo? Não mancha o bem mais precioso, não mancha a habitação do Espírito Santo. Hoje Deus te deu liberdade, e Paulo fala muito sobre liberdade, sobre a conquista da liberdade.
E a liberdade que Deus te dá hoje é para escolher ser curada. Então, se você já viveu alguma experiência, alguma ferida, qualquer coisa, que em algum momento da sua vida tenha entrado no teu coração e você deixou fazer morada, e você não conseguiu romper por isso, eu te peço para vir aqui na frente, ficar nesse altar que nós vamos orar por você, e nós vamos proclamar cura, proclamar um processo, um tempo de restauração na sua vida, proclamar um tempo novo na sua vida. Vem cá, eu quero orar por você. Sabe que Jesus não veio para os sãos. A palavra fala, eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para os problemáticos. Ei, você é uma delas? Então vem, porque Jesus veio para você. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que querem cura, aqueles que não se sentem completos. E a equipe já pode começar a interceder por cada um de vocês. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar como você está, a nossa equipe está aqui e a nossa equipe vai orar por você, pela sua vida, vai ministrar cura sobre você individualmente. Pode ir lá, equipe. Pode ministrar cura individualmente. Cura, libertação, transformação de vida, transformação de caráter.